Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Estamos terminando o capítulo 12. Vamos pegar aqui os versos 58 e 59, que como que é um assunto isolado. Depois prosseguiremos com o capítulo 13. Então, 58. Jesus falando, ele já vinha falando: quando tu estiveres indo com o teu adversário para o magistrado, faze tudo para chegar a um acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te jogue na prisão. Eu te digo que não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Essa questão é um pouco curiosa, mas o que eu entendo é que o adversário tentou, de todas as outras formas, reaver o seu dinheiro, sem êxito. Então, agora é a última cartada, como se poderia dizer. Nada mais deu certo, então ele agora vai entregar à justiça. Nesse caso, o devedor deve se compenetrar, criar juízo, se podemos falar dessa forma, e, antes tarde do que nunca, como se diz, acertar a conta com o outro, porque senão ele vai parar mesmo na prisão. Me parece que o quadro aqui indica que o devedor tinha falha de caráter. Ele não deveria ter deixado a coisa chegar a esse ponto. Ele deveria ter sanado a sua dívida muito antes. Prosseguindo então, capítulo 13, eu vou ler os versos 1 a 5. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falaram a ele, Jesus no caso, sobre os galileus cujo sangue Pilatos tinha misturado com os sacrifícios deles. E respondendo, Jesus lhes disse: avaliam vocês que esses galileus eram pecadores piores do que todos os demais galileus para sofrerem tais coisas? Ou por que sofreram tais coisas? Li mal, desculpem. Por que sofreram tais coisas? Não mesmo. Eu vos digo, antes, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou, quanto àqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, avaliam vocês que eles eram mais culpados que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não mesmo, eu vos digo. Antes, se não se arrependerem, todos vocês de igual modo perecerão. Agora, a questão aqui parece-me abrange não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Porque, principalmente no caso da torre que caiu em cima, aí foi súbito, ninguém tinha tempo de se arrepender, de se consertar com Deus, nada. Estava aí tudo bem e de repente daí a 3 segundos está morto. Esse tipo de coisa pode nos atingir também. De repente dá um tornado, dá um terremoto, ou então dá um acidente de carro, uma colisão. E de repente, num instante você estava vivo e no próximo instante você está morto. Sem tempo para você se consertar com Deus ou arrumar as coisas. Não. Então, entendo que é por isso que Jesus está dando esta alerta. Se vocês não se arrependerem, vão perecer todos do mesmo jeito. Eu entendo que o perecer, no caso aqui, vai mais em direção à perdição espiritual, porque morrer fisicamente todo mundo vai morrer. Lamento, mas você nasceu, vai morrer. Está garantido. Então, eu entendo que Jesus aqui está alertando para a necessidade de estar sempre com as suas contas bem ajustadinhas com Deus, para que
quando, mesmo sendo alcançado por uma morte súbita, tudo bem, não terá problema maior. O fato cruel é que essas coisas acontecem. E, ao nosso ver, não tem como realmente dizer, não, esse aí foi mais culpado que o outro. Não, mata todo mundo. Então, agora podemos crer e prosseguir para os versos 6 a 9. Parábola da figueira infrutífera. Lendo então o verso 6, então ele contou esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. E quando foi procurar fruto nela, não achou. Aí ele disse ao viticultor, ora, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, nada achando. Corta, para que deve seguir desperdiçando o solo? Mas, respondendo ele, no caso o viticultor, disse-lhe, Senhor, deixa ela ficar ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e lhe ponha adubo, para ver se dá fruto. Se não der, então corte-a. A impressão que me dá isto aqui é que Jesus está falando de seu próprio ministério, porque já faziam uns 3 anos de seu ministério público, faltando meio ano, metade de um ano. Então, é como que o dono era o próprio pai. Mas o que é isso? E, no caso, Jesus seria o viticultor. Aí o pai diz, não adianta, você trabalhou aí já há 3 anos, não deu certo, nem está nem aí. Aí, no caso, a figueira seria uma figura da nação de Israel, imagino. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece, ou não seria a primeira vez. Mas aí, o viticultor diz, não, vamos dar mais uma chance, mais um tempinho. Deixa eu mexer mais um pouco aqui para ver se não produz efeito. No caso, não deu resultado e realmente a nação de Israel, no ano de 70, logo após, foi simplesmente espalhado pelo mundo. Jerusalém foi destruída e assim por diante. Podemos prosseguir, creio. Eu vou ler versos 10 a 17, porque na verdade o assunto é um só. Ora, enquanto Jesus estava ensinando numa das sinagogas em dia de sábado, Jesus, viu ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade fazia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então, ele a chamou para perto dele e disse a ela, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga reagiu com indignação, porque Jesus havia curado no sábado, e disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar, então venham para ser curados nesses dias e não no dia de sábado. Aí o Senhor lhe respondeu e disse, hipócritas, cada um de vocês não solta da baia o seu boi ou o jumento no dia de sábado e não o leva a beber? Então, esta mulher, sendo uma filha de Abraão, a quem Satanás manteve presa por 18 longos anos, não deveria ser libertada dessa amarra no sábado? Então, e tendo ele dito essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Mas toda a multidão se alegrava por todas as coisas gloriosas que estavam sendo feitas por ele. Agora, sinceramente, a mulher, coitada, ela foi lá para ser curada? Foi não, ela foi lá para adorar a Deus. O que Jesus fez foi uma surpresa muito agradável, sim, mas a queixa lá do chefe da sinagoga simplesmente era improcedente. A mulher não foi lá para ser curada.
é que Jesus aproveitou o ensejo. Mas aquele pessoal tinha essa coisa com o sábado, eles utilizavam o sábado como instrumento de dominação sobre o povo, então deu no que deu aqui. Você vê que no verso 15, Jesus responde usando a palavra plural, quer dizer, hipócritas. Eu digo que o chefe estava também falando em nome dos demais fariseus, quer dizer, não era só ele que estava achando ruim. Mas aí Jesus mostra, né, a hipocrisia, né, quer dizer, Jesus chamou de hipócritas, não, hipócritas. Vocês, você tem que soltar boi, jumento, diz, tá. Então, esta mulher, e Jesus faz questão, uma filha de Abraão, a quem Satanás, Jesus utiliza o nome próprio do inimigo, o que significa que foi ele mesmo, ou direta ou indiretamente, mas Jesus declara que Satanás era o responsável maior pelo problema. Quando Jesus utiliza o nome próprio, é isso aí. 18 longos anos, Satanás vinha amarrando aquela coitada de uma mulher. E não podia ser curada no sábado? Tá doido, não. Aliás, até que aqui o pessoal até que ficou um pouco envergonhado. Mais tarde nem isso, mas aqui, pelo menos. Naturalmente o povão estava dando glória a Deus, com certeza. Agora então Jesus vai proferir duas parábolas bem curtinhas, sem explicação. Eu já tenho dito que, como Jesus mesmo disse que a razão pela qual ele utilizava parábolas era para que o povo não entendesse, então nunca devemos nós fundamentar a doutrina em cima de uma parábola, a não ser que o próprio Jesus explique. Agora, em cima da explicação, tudo bem. Aqui não tem explicação. Vamos lá. Versos 18 a 21. Então ele disse: com que se parece o reino de Deus? E a que o compararei? Parece uma semente de mostarda que um homem tomou e plantou em sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore considerável, e as aves do céu pousaram em seus galhos. Ele falou de novo: com que compararei o reino de Deus? Parece o fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. A primeira parábola, semente de mostarda, aqui não comenta o tamanho. Em outros lugares comenta que era a menor das sementes que se plantava em horta naquele tempo. E a semente era bem pequena. Sim. Mas, crescendo e deixando, chega a quase ser uma árvore, tamanho suficiente para que aves venham pousar nos galhos. Agora, querendo, não vamos absolutamente colocar doutrina em cima, mas querendo entender o que Jesus estava querendo dizer com isso. Geralmente, na Bíblia, as aves do céu são tidas como coisa negativa. São as aves de rapina, ou mesmo que comem carniça e tal. E é exatamente o que acontece com a igreja. Quer dizer, se a igreja chega e cresce, mas Satanás não demora de ir semeando seus agentes, pessoas que não são, exatamente para turvar as águas, para causar dano. Então, à medida que uma igreja for crescendo, vai parar, vai parar pássaro lá dentro. Quer dizer, vai entrar pessoas que não são de fato de Jesus, estão aí para atrapalhar. Aliás, você precisa parar e pensar um pouco. Neste mundo, geralmente dominado por Satanás, grosso modo, o que existe neste mundo que mais representa um problema para Satanás e seus propósitos?
Não é a igreja? Não é a igreja? Então, podem ter certeza tranquila que Satanás vai concentrar seus esforços exatamente no sentido de derrubar a igreja, atrapalhar a igreja, neutralizar a igreja, enfim, porque é a igreja que representa ou pode representar uma ameaça. Então, pode saber, o mundo acadêmico, dito, quer dizer, a parte que se chamaria cristã, mas é mais... O que mais tem são servos de Satanás fingindo ser cristãos. Estão na igreja, mas exatamente para atacar a Bíblia, atacar a pessoa de Deus, atrapalhar, enfim, fazer estrago. Exatamente. Não há de surpreender ninguém você parando e pensando. Eu acho que a segunda parábola vai na mesma direção. Se não, fermento geralmente tem se tido na Bíblia como também uma coisa negativa. Mas não sei. Tá bem, vamos ver. Eu vou ler outra vez. Parece, quer dizer, o reino parece o fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. O que acontece exatamente é que Satanás lança tudo quanto é fermento. Quer dizer, valores diferentes, valores materialistas, valores humanistas, relativistas, enfim, qualquer coisa para solapar o poder da igreja, tirar os crentes assim do páreo, enfim. Aliás, eu convido a atenção agora para a palavra do Senhor Jesus, que está no capítulo 18, também aqui de Lucas. Vamos chegar lá em outro tempo, permitindo Deus. 18 e verso 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? O texto grego tem um artigo definido. A sua Bíblia diz achará fé na terra, mas não, achará a fé na terra. E a implicação é que muito pouco. É o que se vê no nosso dia hoje. Quer dizer, a igreja, para enfrentar os problemas que assolam a sociedade, parece que a igreja está impotente. Dizem que tem 30 milhões de crentes no Brasil, 35 milhões, sei lá quantos milhões de crentes no Brasil. E que diferença, em termos práticos, estão fazendo? Satanás domina o governo, Satanás domina a educação, Satanás domina a saúde, Satanás domina o comércio, Satanás domina o lazer, Satanás domina a maioria das igrejas. O que adianta 35 milhões de crentes se não vão fazer nada? Não vão fazer diferença? Então, o que a gente percebe é que Satanás já invadiu as igrejas de tal sorte que, com poucas honradas exceções, as igrejas já são neutralizadas. As igrejas não estão fazendo diferença lá fora. O pessoal está louvando a Deus lá dentro das paredes, mas lá fora, cadê? Satanás deitando e rolando, pintando e bordando. Jesus mesmo, quando ele voltar, vai achar a fé? Pouco, provavelmente. Prosseguindo, se podemos prosseguir um pouquinho, eu vou ler versos 22 a 30. Prosseguindo em direção a Jerusalém, ele percorria cidades e povoados ensinando. Então alguém disse a ele: Senhor, são poucos os que se salvam? Aí ele disse a eles: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos, eu vos digo, tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater à porta dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. E respondendo ele vos disser: não vos conheço, de onde vocês são? Então vocês começarão por dizer: mas comemos e bebemos na tua presença e ensinaste em nossas ruas. Mas ele dirá: eu estou dizendo a vocês que não sei de onde são.
Afastem-se de mim, vocês todos que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês sendo jogados fora. Pessoas virão até do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se reclinarão à mesa no reino de Deus. De veras, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Agora, em outro lugar, Jesus realmente entra em mais detalhe quanto à porta estreita e o caminho estreito que conduz à vida. Aqui, muito singelamente, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Pois é, a questão, me parece, é não você, assim, se estribar no fato que você nasceu crente, você foi criado crente, você está a vida toda na igreja, tipo assim, essa herança cultural, é exatamente o que o judeu achava, né? Nós somos filhos de Abraão, enfim, etc. Olha só o que está aqui, verso 26. Eles vão dizer, não, bem, o que é isso? Nós comemos e bebemos na tua presença? Quer dizer, são pessoas que estavam no ambiente, estavam na igreja, estavam na comunidade, estavam lá dominicalmente, achavam que estava tudo muito bem. Mas não, de fato, os seus valores não eram os valores do reino, os valores eram do mundo. Eles não tinham se esforçar, tem que se esforçar para entrar pela porta. Essa não é uma coisa automática, não é uma coisa fácil. Você não nasce do lado de dentro. Tem que se esforçar para entrar. Diz, inclusive, verso 24, muitos vão até tentar sem conseguir. O dono lá dentro é até meio desagradável, meio negativo. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam a iniquidade. Aí vai, choro, ranger de dentes, isso aí tem a ver, você sabe, com o lago de fogo. Se vocês vão ver Abraão, e você do lado de fora. O que nos leva a entender outra vez que os mortos, o corpo morre, a separação do corpo do espírito, mas o espírito e a alma ainda estão conscientes, estão vendo, estão sentindo. Vamos ver isso claramente no capítulo 16, logo mais. Que vocês vão ver Abraão, Isaque, todo mundo do lado, e outros, e mais vocês do lado de fora. Pessoas vão vir do mundo inteiro, o Oriente, Ocidente, Norte, Sul. E essas pessoas fatalmente não eram judeus, quer dizer, não tinham essa vantagem, esse privilégio. Também, ao redor do mundo, muitas pessoas estão se convertendo, não nasceram dentro de um lar cristão, lar evangélico, não foram, estão se convertendo agora, partindo de paganismo, de tudo quanto é religião diferente, mas vão estar no reino. E muitos que achavam não vão estar. Choro, ranger de dentes. Verso 30. Deveras há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Eu imagino que a referência é quem chega primeiro, ou quem estava primeiro, aí alguém chega por último e vice-versa. É o caso. Tem pessoas que, em termos de privilégio, nasceram na igreja, nasceram para a família evangélica, todos os privilégios que o evangelho nos concede, em termos culturais, em termos de estilos de vida, em termos de valores e tal, mas a pessoa nunca creu para dentro de Jesus, a pessoa nunca se entregou mesmo ao Senhor Jesus. Então, é culturalmente uma pessoa cristã, mas nunca foi regenerado pelo Espírito Santo. Então, era primeiro, sem dizer, mas jogou fora. Já o outro passou a vida toda assim no reino de Satanás e se converte assim na última hora e entra no reino. É assim.